O deputado federal Vitor Paulo foi o entrevistado dessa semana do Jornal de Brasília. Acompanhe agora os principais trechos. Por que disputar a eleição em Brasília? Olha, eu estou em Brasília, eu cheguei em Brasília em 1998. Eu sou jornalista, sou radialista e na época fui contratado pela Rádio TV Capital para vir para cá para ser um dos dirigentes executivos da emissora. Eu vim na época, trabalhava na Embrafilme, sempre trabalhei, a minha formação, vim da Embrafilme, do Conselho Nacional de Cinema, então quando eu vim para cá, vim dirigir a Record Rio e vim para trabalhar na TV Capital, Rádio TV Capital, com um grande desafio, que era uma emissora que estava crescendo, a Record, isso em 98, a Record é uma emissora crescente, disputando mercado, querendo abrir, ampliando os seus horizontes. A Record, até a época, tinha 23 emissoras próprias, mais de 60 afiliadas. E o executivo crescendo, estava ampliando a Record Internacional, eu ajudando nessa ampliação, e vim para Brasília para ajudar nisso. E com isso, como eu já, no Rio de Janeiro, já tinha um envolvimento político muito grande, eu fui presidente da Agência Pública de Emprego no governo Marcelo Alencar, do PSDB no Rio, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, fui coordenador do Programa de Geração de Renda do governo Fernando Henrique. Então, com essa proximidade com o governo do presidente Fernando Henrique, aqui reencontrei amigos do PSDB, reencontrei companheiros de lá, que estavam aqui em Brasília, e fui convidado para disputar a eleição aqui na eleição seguinte. Cheguei aqui em 98, em 2000 eu aceitei o desafio e me desliguei da Record para ter 2 anos pela frente para construir um projeto político partidário. Estava no PSDB e aceitei o desafio. Disputei a eleição em 2002, uma chapa muito difícil, que já tinha uma deputada, Nilceia Machado, do PSDB, e uma coligação com o PMDB elegeu a chapa Roriz e a Badia vice do PSDB do meu partido à época. E eu fiquei na primeira suplência, com mais de 10 mil votos, e se elegeu deputados com 7 mil, 5 mil, 8 mil, que é a questão da proporcionalidade, que é uma discussão que a reforma política tem que pensar e discutir, isso falaremos disso em outro momento. E, naquele momento, eu fui convidado pelo governador Roriz para assumir a Secretaria de Estado. Fui secretário de Estado aqui, de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, à época, a vaga do PSDB. E prestei meu serviço ao governo. Na minha gestão, fizemos todas as licenças da terceira ponte JK, pista do aeroporto, Jardim Botânico, implantação da cidade, da Estrutural, Itapuã. O governador Roriz construiu 9 cidades aqui no Distrito Federal e 2 delas eu participei diretamente, que foi Itapuã, que antes era um lugar muito difícil, todos conhecem a história disso. Estrutural muito mais, por causa do Parque Nacional, tinha muitas complicações em relação a isso. Então, foi minha trajetória disso. E fiquei aqui até 2005, quando eu então, em 2003, logo depois da eleição, eu saí do PSDB, podia à época, fui para um projeto de criação do PRB. Eu fui indicado pelo Diretório Nacional para assumir a presidência do partido, para coordenar a implantação e a construção do partido. Conversamos muito na época com o presidente Zé Alencar, na época, que foi um entusiasta do PRB, na época era o PMR, nós entendemos que um conceito municipalista é um conceito muito melhor. Um Brasil com mais de 5.500 municípios, de que as pessoas que constroem esse Brasil central, eles estão nas cidades, estão nos bairros, estão nas ruas. Então para esse governo central, que você centraliza toda a carga, a receita do governo, no governo central, você faz com que estados e municípios ficam sempre pedindo alguma coisa ou muita coisa ao governo central. Aí você vem a FPM, o FPE, que sempre está discutindo o quanto os municípios precisam de amparo de recursos. Então, nós sempre discutimos que os partidos, o Brasil tem que ser um Brasil, tem que rediscutir o Pacto Federativo para fortalecer os municípios, o Estado e o governo central. Então, daí criou-se o conceito do PMR, Partido Municipalista Renovador, com essa ideia de dar essa cara nova, essa roupagem nova nessa rediscussão do Pacto Federativo. Distribuir melhor o grande centro de renda do Brasil.
Então, com isso, veio para essa discussão construir o partido Mangabeira Unger, professor de Harvard, que é o único brasileiro que tem mais de 20 anos nos Estados Unidos, dando aula ainda nas maiores universidades do mundo. Discutimos com Mangabeira Unger, com Marcelo Crivella, então senador, discutimos com Zé Alencar, então vice-presidente da República, um homem que numa aliança com o Partido Trabalhista você conseguiu fazer sim um Brasil diferente. Quando se uniu capital e trabalho, você conseguiu eleger o primeiro trabalhador de todos primeiro presidente de um partido dos trabalhadores. Então ali começou uma rediscussão por um Brasil diferente. Saímos dessa discussão do neoliberal para uma discussão socialista e trabalhista, num conceito diferenciado de fazer política. Então, dentro disso, viajamos o Brasil inteiro discutindo com tudo isso, PRB homologado em 2005, e aí os presidentes Alencar vêm para o PRB, já quem dá o nome PRB foi ele, né? Saiu de PMR para o PRB, o 10, o único partido que é 10 no Brasil é o PRB, né? E isso é uma marca que é muito boa do PRB. Aí depois veio outros, o PRB abriu o caminho para outros partidos. Depois da rediscussão da edição da Lei 9.096 de 96, que foi o conceito de partido político, o PRB foi o primeiro partido a ser criado depois da edição da Lei 9.096 e da 9.504, que define critérios de partidos políticos. Até então, todos os partidos eram regionais, depois da edição Partido Nacional, com seu número qualitativo, que é a cláusula de barreira para a criação de partidos. Ele tem que estar um terço do Brasil, com o número mínimo de filiados e registrado. E nós passamos a cláusula de barreira, tudo que a lei eleitoral define, nós cumprimos todas e o PRB foi homologado dia 25 de agosto de 2005. Aí depois veio outros partidos. O PRB foi o primeiro depois da reedição dessa lei. Então o PRB é construído. Eu em 2006, eu aqui em Brasília ainda, fui convidado pelo PT, indicado pelo presidente Alencar para ser vice na chapa do PT aqui em Brasília. A Arlete era cabeça de chapa e o PRB indicar o vice na chapa do PT. O Agnello seria candidato também pelo PCdoB a governo e depois ele viria para essa chapa para ser candidato ao Senado. O governador Agnello ainda era do PCdoB. E coube a indicação do PRB. O presidente Lula tinha um sonho de repetir essa chapa em alguns estados que fosse possível fazer isso. Então seria aqui PT e PRB e um senador do PCdoB, que era Agnello. Mas como eu era presidente nacional do PRB, eu tinha uma função de coordenação nacional, tá ajudando na indicação da chapa nos estados, que era a primeira eleição nacional nossa. Então não podia estar preso numa chapa, apesar que me senti muito honrado pelo convite, pela indicação do PRB, mas não dava para eu fazer isso. O PRB aceitar a indicação minha para ir para lá. Mas o PRB sentiu-se honrado por isso, mas abriu mão para o PCdoB indicar. E daí, então, veio a eleição, o senador Crivella candidato a governador no Rio de Janeiro com 28% de intenção de voto à época. Então eu tinha que dar assistência a ele e a tantos outros, mas era uma eleição muito importante para nós. A reeleição do presidente Alencar já no PRB e a eleição do senador Crivella a governo no Rio de Janeiro, que foi o palanque, o único palanque que o Lula teve, com aquela pujança, foi na Cinelândia, uma reunião que deu milhares e milhares de pessoas, que foi no ato de lançamento da campanha do Crivella, com Lula, Zé Alencar e todos nós no palanque do PRB, que foi o maior palanque que o Lula teve no Rio de Janeiro. Então, passou a seleção, o senador Crivella não se elege, Cabral se elege governador, volto para Brasília para o Senado e o Crivella me convida para ficar no Rio de Janeiro para construir uma campanha Oceano Fluminense de Niterói, uma campanha deputado federal em 2010. E foi o que aconteceu. Então, ficamos no Rio de Janeiro, vem a eleição do Crivella para o Senado, né? O senador Crivella se reelege, o segundo senador mais votado do Rio de Janeiro, com 3.300.000 votos. Eu fui o quarto deputado mais votado do Estado, com mais de 157.000 votos. Me senti muito honrado por essa confiança. Venho para Brasília, assumo meu mandato com muita responsabilidade, porque é muita confiança. E graças a Deus fizemos um bloco de 7 partidos, com 25 deputados federais. Eu fui eleito por esse bloco, líder desse bloco na Câmara. Então fui líder do meu partido desse bloco na Câmara. Trabalhamos muito no ano de 2011.
abrimos a Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos e Aposentados na Câmara, que é uma bandeira que eu defendo com a alma. O Brasil é um país que está envelhecendo, graças a Deus por isso. A ONU declara que em 10 anos será 1 bilhão de pessoas idosas no mundo, 2050, 2 bilhões de pessoas. A qualidade de vida melhorou muito, o Brasil mudou muito em relação a isso. Eu assumo essa bandeira, que é a minha vocação, em defender a melhoria da qualidade de vida e a valorização da pessoa idosa no Brasil. Viajei em vários países que trazem isso, países muito desenvolvidos e países que estão ainda consultando isso. Vou dar 2 exemplos. A Europa, você vai para Portugal, é um continente mais antigo do mundo e tem uma população envelhecida. Portugal, por exemplo. Quando a globalização, o conceito, o problema econômico de Portugal, vê aí a sua idade. Portugal ainda não tinha entrado na União Europeia no conceito em relação a isso, uma população envelhecida que precisa avançar. Então se vê alguns exemplos em países desenvolvidos no trato com os idosos. Vamos para os Estados Unidos. O quanto respeito a América tem pelos seus idosos. Os Estados Unidos é uma referência no mundo isso, no trato com a pessoa idosa. Falar, mas os Estados Unidos é o primeiro país do mundo. O PIB dos Estados Unidos, você tem dos 5 países mais desenvolvidos do mundo, os Estados Unidos está na frente de todos os 4 juntos. Pode somar a China, que o PIB da China, que é o segundo no ranking, é a metade dos Estados Unidos. Quer dizer, então você tem que juntar 5 países, os mais potentes, para dar o PIB dos Estados Unidos na frente deles todos. Então vamos dar um exemplo de um país que tem os seus problemas, naturalmente, mas para esse é um grande exemplo, como a Cuba. Cuba é um regime socialista marxista, complexo para quem não entende, mas no conceito, no trato com a pessoa idosa, é referência para o mundo. Cuba não tem uma criança fora da escola. O índice de analfabetismo em Cuba é 0. E o trato com os idosos é a excelência que eu vi nos países que já viajei. Então Cuba é uma referência no trato com a pessoa idosa. O idoso em Cuba é um patrimônio do Estado e da família. Então eu venho para Brasília, no meu primeiro mandato, defender isso. E fiz um requerimento ao MEC para que o artigo 22 do Estatuto venha a ser cumprido no MEC, que é a valorização da pessoa idosa. Está no Estatuto. Isso é lei. Você não vê na grade curricular se discutir a valorização. Porque o grande problema da violência com os idosos hoje, que o Brasil hoje é recordista nessa violência. O índice de violência contra a pessoa idosa está crescendo demais. E onde é que acontece essa violência? No seio da família, é dentro de casa, onde o Estado não pode entrar. O seu lar é inviolável. O Estado não pode entrar para defender e proteger a pessoa idosa, porque a lei diz que é dever do Estado, da sociedade e da família proteger e valorar o seu idoso. A valorização do idoso começa na família, na sociedade e no Estado. São 3 que têm a responsabilidade de proteger e valorizar a pessoa idosa. Então eu venho para esta casa com essa responsabilidade de fazer valer isso. E tenho feito. Sou autor de um requerimento para incluir urgentemente em pauta o fim do fator previdenciário, que foi um trauma para os aposentados. Você é a favor da redução da maioridade penal? Eu sou a favor dessa discussão, porque o que se passa no Congresso Nacional é uma casa de leis e que você ganha no voto, aí fica uma discussão muito de sim ou não, é contra ou a favor. A discussão é muito maior do que isso. Você discutir redução de maioridade penal, você tem que ir muito longe, você tem que, como diz os antropólogos, você tem que voltar um pouco ao tempo para você discutir isso. Você dizer que um menor de 16 anos, de 15, de 14, 17, não sabe o que está fazendo, você tratá-lo como uma criança, seria uma anormalidade. Você não pode tratá-lo como isso, porque ele já vota. Ele já trabalha, ele já namora, ele já casa. Então ele não pode ser tratado como alguém que não sabe o que está fazendo. Não, ele sabe exatamente o que está fazendo. Vamos fazer uma comparação. Como que os países desenvolvidos tratam disso? Nos Estados Unidos, você com 10 anos, você vai pagar pelo que você fez. Você vai para a Europa, você com 8, não importa. Você fez, você tem que se responsabilizar pelo que você fez. A não ser a questão de sanidade mental, que é um outro conceito, que não vamos entrar nesse mérito. Agora, você dizer que esse menor cometeu algum delito, seja qual for, você tem que tratar que tipo de delito ele cometeu. Ele roubou, é latrocínio, homicídio, o que ele tratou? Você tem que separar. Cada caso é um caso. Agora, crimes hediondos, por exemplo, você vai dizer que esse menor não sabe o que é estuprar, não sabe o que é um latrocínio, ele sabe o que está fazendo. Então você tem que tratá-lo com esse grau de responsabilidade. Você sabe o que está fazendo, então o dolo do que você fez é você se responsabilizar pelos seus atos. Isso chama responsabilidade.
E como que hoje o Brasil trata isso? Você pega o ECA, protege esse jovem, você coloca ele numa casa de recuperação, que antigamente era FEBEM, FEEM, cada aqui era o CAG, cada lugar você tem a sua nomenclatura. Ele é separado para ser cuidado, ser recuperado e voltar para convívio com a sua família, para que ele venha a ser recuperado. Então você trata com medida preventiva que você trata esse menor. Com isso. Isso é uma coisa. Você dizer que você pegar esse menor, que também ele está, você quando bota medida socioeducativa, você também tirou ele de liberdade, ele saiu da liberdade que ele tem, você colocou ele numa medida socioeducativa para ele se recuperar. Ele está tão preso quanto qualquer outro preso. Ele também não está em liberdade, ele está preso. Só que uma medida diferente, um conceito diferente, de um presídio, de uma delegacia, de outra coisa, mas ali está preso. Só que você está tratando ele com a responsabilidade que o Estado tem, não com o peso que tem o criminoso, ou qualquer outro adjetivo que você dê para aquela pessoa que é maior de idade, que o crime é o mesmo. O latrocínio, é o crime mesmo. Se ele é com 30 anos, com 16 anos, é a mesma coisa. Você só está tratando ele diferente. Você não quer que ele chegue aonde chegou aquele outro com maior de idade. Isso tem que ser tratado dessa maneira. Você dizer que você pegar esse menor de 16, 17, 15, 16, 11, 12, você colocá-lo num regime fechado pelo crime que cometeu, como tem um maior de idade, que isso você vai resolver? Não vai. Não vai resolver o problema. Ele não vai deixar de fazer, eu fiz, eu não vou fazer, que se eu for fazer eu vou ser preso. Você inibe, o que você não pode, o que não podemos deixar é que esses menores sejam aliciados pelo tráfico, porque sabe que ele vai fazer, vai matar e não vai acontecer nada. É isso que acontece hoje. Esses menores são aliciados por esses contraventores, essas pessoas maior, paga, faz, porque com ele não vai acontecer nada. Então, quando se discute redução de moralidade penal, é isso, para inibir. Para o menor saber, se eu fizer, eu vou preso como todo outro. Agora, você não resolve uma coisa criando outra. Você não resolve um problema arrumando outro. Então, essa mão pesada do Estado que acha que vai resolver, isso é psicológico. A hora que o menor vê que com 16 anos ele vai para a cadeia e vai fazer, ele não vai fazer mais. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque ele é inconsequente, ele vai fazer por outros motivos. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer, vai ser preso e vai para o presídio cumprir como todos eles. Agora, o que o Brasil, o que nós temos que pensar e temos a responsabilidade como legislador, é pensar na dívida social que o Brasil tem com essas pessoas. Essas pessoas precisam de educação de qualidade, precisam de trabalho, precisam de oportunidade, precisam de uma série de coisas. Então, antes do Estado pesar a mão sobre ele, tem que cumprir com o seu papel. O Estado tem seu papel constitucional, que é dar a todos eles educação de qualidade, tem que dar trabalho, tem que dar segurança, tem que dar previdência, tem que dar todo mundo. Só que o Estado sabe cobrar. A mão do Estado é muito pesada para cobrar. Agora, e a mão de dar? Então, nós, legisladores, temos que pensar exatamente isso. Porque o Estado tem todo o compromisso de cobrar. Pode cobrar e tem que cobrar. Agora, tem que dar, cumprir o seu papel. Então, acho que essa discussão é muito ampla. Tem estatísticas que provam que muitos desses menores que vão para a socioeducativa se recuperam, são recuperados e mudam muito o seu conceito em relação a isso. Agora, também não é possível você tratar como criança. Isso também não é possível. É criança. Não tem criança. Ele sabe o que está fazendo. Agora, o que não pode acontecer é a sociedade ficar refém disso. A sociedade não tem segurança, não acontece nada, esse menor mata, estupra, faz o que quer, daqui a pouco está na rua de novo e está cometendo os mesmos crimes. Não pode. Então você tem que encontrar um caminho de fazer isso. Agora, a maior vítima disso não é o menor, que daqui a pouco está na rua, é a família que perdeu. Ele mata, estupra, faz o que quer, a pessoa perde e o menor daqui a pouco continua fazendo. Então não é isso que tem que acontecer. Então, se a força da lei é para resolver, eu sou a favor que se cumpra o que está escrito. Agora, nós temos que encontrar um mecanismo para acabar com isso definitivamente. A insegurança que essa lei traz é muito ruim para todo mundo. Agora, o menor ficar como está, a mercê de que mata, acontece e não acontece nada por ele, isso não pode acontecer. Então tem que se abrir essa discussão e resolver. Quais serão os desafios para concorrer a deputado federal? O desafio é fazer com que as pessoas me conheçam. Porque eu fui
eu estou aqui desde 98, vi o fim do governo Cristóvão, governo Roriz, governo Arruda, governo Rosso, governo Agnello. Então, eu passei por tudo isso aqui morando aqui. Então, hoje, fazer com que as pessoas conheçam o meu passado, a minha história, não só como morador de Brasília, como meu mandato. Eu acho que as pessoas hoje precisam ver num político exatamente o que ele faz. São duas coisas que eu acho muito importante no homem público. É o que você é, o que você faz. Mas se você consegue unir essas duas coisas, primeiro o que você é como pessoa. Então, as pessoas conhecem a minha história, o que eu sou como pessoa, qual é o meu dia a dia, minha família, meu trabalho, minha vida. Então, quando a pessoa começa a identificar em você uma pessoa como ela é, uma pessoa que tem trabalho, se dedica, é um homem, sou ficha limpa, trabalho, vivo do meu trabalho, tem um passado de dedicação ao meu trabalho, de formação, de dedicação ao bem social, à justiça social. Então, as pessoas vão olhar para o Vitor Paulo e falar, não, ele tem um passado. Eu tenho mais de 15 anos de vida pública e, graças a Deus, por onde eu passei, tudo que eu fiz, eu deixei um legado de trabalho, de dedicação, de sobriedade, de responsabilidade. Então, isso é uma coisa. E o presente, o que eu faço como parlamentar? Porque o parlamento, você é parlamentar do Brasil, deputado federal, deputado nacional. Então, o que aprovamos, o que fazemos é para o Brasil. Então, as pessoas vão ver qual é a minha luta, qual é a minha bandeira, o que eu faço, o que eu defendo. Eu defendo a família em primeiro lugar. Acho que a valorização da família, esse patrimônio que é a família, tem que ser preservado. A família é a base da sociedade, é a família. Esses valores não podem se perder. Então, primeiro, eu defendo a família, a valorização da família. Isso é o que eu defendo. E família é exatamente isso. É você ter esse patrimônio. Eu tenho família, graças a Deus, e defendo isso. Então, eu sou um homem que vivo de casa com o meu trabalho e vivo o bem-estar das pessoas. Então, quando as pessoas veem em mim exatamente o que eu sou, elas vão começar a olhar o que eu faço, que é o meu trabalho e resultado do meu trabalho como parlamentar. Uma vez ela conhecendo, ou me revendo, ou sabendo o que eu sou e o que eu faço, eu quero crer que eu poderei, sim, ter a confiança do eleitor para olhar o que eu já fiz, o que eu faço e o que eu posso fazer, se eu tiver a confiança desse eleitor para votar em mim, para que eu possa ter, para que eu possa, como pré-candidato que eu sou hoje, possa ter no futuro a confiança dessa pessoa para continuar trabalhando, fazendo o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Como avaliar o atual cenário político no DF? Olha, como eu disse, eu conheci os 5 últimos governadores aqui, eu conheci todos eles. O cenário, o que eu percebo hoje é que os governantes, no modo geral, a presidente e os governadores, eles estão muito voltados para o pleno exercício do seu mandato. Eles estão ainda muito voltados para, a execução do seu mandato. Foi para isso que eles foram eleitos, para trabalhar voltados. É um ano atípico, é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleição. Há quantos anos o Brasil não tem Copa do Mundo aqui? Então é um ano que tem muitos problemas hoje para o Brasil resolver, para os governantes resolverem. Então eu acho que quem está no mandato, o governante que está no mandato, ele não está muito preocupado com a sua eleição. Ele está preocupado em fazer o seu trabalho para que o eleitor reconheça no seu trabalho e que possa apoiá-lo se ele candidato for para a reeleição. Então acho que esse foco ainda é muito cedo. Então acho que o momento de discutir isso vai ser depois da Copa do Mundo, virão as convenções. Eu acho que aí sim começa a mostrar quem é quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato. Porque eu acho que como só a convenção que define quem serão os candidatos na convenção, que acontece de 10 a 30 de junho, então acho que ainda é muito cedo em relação a isso. Claro, quem não tem mandato, quem não está no governo, quem não está no exercício do mandato, então pode dizer, eu sou candidato, porque eu sou candidato, não tem nada a perder. Agora, quem está no exercício, é difícil falar eu sou candidato. Primeiro que a lei não permite dizer que é candidato. E segundo, qualquer coisa que levante, qualquer coisa que faz, diz que é campanha. Se inaugura uma obra é campanha, se faz isso é campanha. Mas se não faz, porque não faz. Se faz, porque é campanha. Então, por isso que eu acho que o cenário só vai começar a se desenhar depois da Copa do Mundo. Porque eu acho que depois, sim, em junho você começa a saber de fato quem de fato serão os candidatos. Fora disso, tudo eu acho que é conjectura. E as pesquisas estão aí, coloca o nome de um, coloca o nome de outro, coloca o nome de um, mas na verdade você não sabe quem será candidato. Eu acho que o tempo é isso mesmo. Normalmente, só depois, quanto mais por cada eleição, da Copa do Mundo, acho que enquanto não passar isso, você não saberá de fato quem é candidato ou quem não é. Como avaliar o governo Agnello?
Olha, como eu disse, eu acho que as pesquisas que são feitas para isso, como eu estou aqui na Câmara e tenho conversado com as pessoas, eu acho que todo governante, todos os que passaram, deixaram parte do que fizeram. Você não pode atribuir todo o sucesso do governo a esse governo. Você não pode atribuir o fracasso que o tenha a esse governo. Como é 4 anos, é muito pouco tempo. Cada governante, o Cristóvão na sua época, certamente ele deixou um legado e muita coisa. Se você vasculhar a história de Brasília, você vai ver, isso aqui foi a obra do Cristóvão, isso aqui foi o legado do Cristóvão. Você vai para o governador Roriz, foi governador 4 vezes nesse estado. Certamente você tem aqueles que são apaixonados por ele, pelo que ele fez. O governador Feliz fez obras como Terceira Ponte, pista do aeroporto, a barragem do Corumbá. Então ele tem obras, eu digo que era secretário, então sei um pouco mais disso. As 9 cidades que ele construiu, então ele deixou um legado em todas as áreas, na educação, na saúde, no transporte, etc. Você vai pegar o governo Arruda, alguma coisa certamente boa ele fez metrô, fez tantas outras coisas. Você pega o governo Agnello, ele vai dizer que nunca se investiu tanto, e é verdade, em saúde como se investe nesse governo. Então o maior orçamento do governo é na saúde. E ainda continua tendo problema na saúde. Porque esse problema na saúde não é problema do governo Agnello, não é problema da Dilma, é um problema que atravessa décadas. E não será agora que vai resolver. Porque a população cresce a cada dia, os problemas crescem a cada dia. Então, eu acho que tudo isso tem que ser valioso. Agora, essa semana, o presidente Fernando Henrique comemorou anos do Plano Cruzado, que foi um legado que ele deixou. Então, dizer que o governo do presidente Lula foi excelente, mas o que o presidente Fernando Henrique deixou? Então, cada um faz um pouco. Então, você não pode dizer que o sucesso é só desse governo ou o fracasso é só daquele governo. Naturalmente, o governo Agnello tem as suas virtudes. Se você for pontuar que não é o caso disso aqui, você vai encontrar, e tem defeitos e problemas, você vai encontrar também. Depende o que você vai querer. Encontrar defeitos, você vai encontrar. Quer encontrar problemas, você vai encontrar. Então, acho que você tem que esmiuçar, e não é o momento de fazer isso aqui, nem vou ocupar esse tempo para isso, mas eu creio que a avaliação tem que ser feita com muito cuidado em cada área. Você tem que avaliar cada área. Como é que estava a educação quando ele assumiu, como é que está agora, como é que estava a saúde, como está agora, como é que estava a segurança, como está agora. Se você faz uma análise lato sensu, você pode cometer injustiça, pode cometer equívocos e erros, e eu não posso fazer isso nesse momento, com a audiência que vocês têm, com a responsabilidade que tem um jornal como o Jornal de Brasília, eu não posso aqui dizer uma coisa dessa. Então tem virtudes e tem problemas, e tem que ser discutido com ele dentro de cada área, naturalmente, que ele tem para discutir. Posicionamento do PRB. O PRB está no governo, está com o PT desde o primeiro ano do presidente Lula. Então, historicamente, o PRB sempre caminhou com o PT, não é? No governo central, sempre. PRB e PT estão há 12 anos juntos. E aqui o PRB apoiou a eleição do governador Agnello e está nesses 3 anos com ele, no governo Agnello. Então, eu não sou presidente do partido, não tenho procuração, não posso falar por ele, porque dizia na minha terra que pato novo não mergulha fundo. E eu estou chegando aqui agora, não posso falar algo desse tipo, não tem procuração do meu presidente, Vanderlei. Mas o PRB está há 3 anos com o governo. É muito difícil você imaginar que o PRB vai sair da base do governo para ir para a oposição. O PRB não é um partido que tem essa gênese, que tem isso. Eu acho que, naturalmente, que o partido participa, o PRB está no governo, tem cadeira no governo. Nós temos o secretário Roberto Vai, que é um secretário executivo do governo, o secretário de articulação do governo, um deles, e certamente está discutindo com o governo que a melhor maneira que os partidos possam ajudar nessa reeleição. Agora, eu não posso dizer a você se vai estar contra ou a favor. Eu acho muito difícil que o PRB faça oposição se o governador Agnello for candidato, não posso dizer que ele é candidato, porque não está no tempo de fazer isso, só na convenção, mas se esse governo for candidato à reeleição, dizer que o PRB não vai apoiar o PT, seria aqui, da minha parte, irresponsável, eu não posso dizer isso.